Existe uma pergunta de R$ 1 milhão que vai dividir o Brasil até 2026, e ela não tem nada a ver com economia ou com quem vai ser o próximo presidente. A pergunta é: as escolas cívico-militares são uma solução para a educação ou uma forma de doutrinação? Esse debate não é só sobre pedagogia. É uma batalha ideológica que coloca de um lado a acusação de autoritarismo e do outro a defesa do resgate de valores. E para entender essa briga, a gente precisa ir além dos discursos prontos e olhar para o que realmente acontece dentro dessas escolas. Será que elas são uma máquina de criar soldados ou um porto seguro para o aprendizado? Para quem critica o modelo, as escolas cívico-militares são uma fábrica de doutrinação de extrema-direita. E essa acusação se baseia em alguns pontos bem específicos. Primeiro, a padronização do pensamento. Os críticos, como os sindicatos de professores e parte dos acadêmicos, argumentam que o foco excessivo em hierarquia, obediência e disciplina acaba sufocando o pensamento crítico. A educação, para eles, deve formar cidadãos que questionam, que debatem, que desafiam o status quo. Em um ambiente onde a ordem é cumpra e não questione, como um jovem vai desenvolver a capacidade de pensar por si mesmo? A preocupação é que, em vez de formar estudantes, a escola forme seguidores. Outro ponto polêmico é a questão da aparência e da identidade. Regras rígidas sobre corte de cabelo, proibição de maquiagem, uniformes padronizados ao extremo. Para os críticos, isso não é sobre disciplina. É sobre anular a individualidade. A adolescência é uma fase de descobertas, de experimentar, de construir quem você é. Quando a escola impõe um padrão estético tão rígido, ela estaria enviando a mensagem de que ser diferente é errado, de que todos devem se encaixar em uma mesma caixa. É como se a expressão pessoal fosse vista como uma ameaça à ordem, e não como parte fundamental do desenvolvimento humano. E tem o uso político. Os opositores afirmam que o modelo é, muitas vezes, uma vitrine eleitoral para políticos de direita. É uma forma de vender uma imagem de autoridade, de ordem, associando a educação a uma estética militarista. Essa associação não é neutra. Ela pode remeter a períodos autoritários da nossa história e reforçar a ideia de que a solução para problemas complexos, como a violência, é a mão de ferro e não o diálogo ou políticas públicas mais amplas. A escola vira um palanque e a educação uma ferramenta de marketing político. Por fim, talvez o maior medo seja o filtro ideológico. Existe um receio real de que temas considerados sensíveis sejam censurados. Assuntos como a história da ditadura militar, debates sobre gênero, desigualdade social ou racismo poderiam ser varridos para debaixo do tapete, para não desafiar a visão de mundo dos militares que atuam na escola. Se a função da educação é preparar o aluno para o mundo real, como fazer isso ignorando as complexidades e os conflitos que fazem parte dele? A censura, nesse caso, não seria apenas uma omissão, mas uma forma de doutrinação pelo silêncio. Mas do outro lado da moeda, temos uma defesa apaixonada do modelo, vista não como doutrinação, mas como um resgate de valores perdidos. E para entender essa visão, a gente precisa ouvir o que os defensores, como o governo de São Paulo e muitas famílias, têm a dizer. Para eles, a primeira coisa que precisa ficar clara é que a disciplina não é o objetivo final, mas sim o meio para se chegar lá. Imagine uma escola pública em uma área com alta criminalidade, onde professores são ameaçados e as aulas são constantemente interrompidas por brigas ou indisciplina. Como um professor consegue ensinar nesse ambiente? A presença dos militares, segundo os defensores, serve para limpar o terreno. Eles garantem a segurança e a ordem na escola, permitindo que o professor possa, finalmente, fazer o seu trabalho. Ensinar. A disciplina cria um ambiente de aprendizado seguro e focado. Outro pilar da defesa é o civismo e o patriotismo. Cantar o hino nacional, aprender a respeitar a bandeira, manter uma postura correta. Para os defensores, isso não é ideologia política.
é amor à pátria. Eles argumentam que esses valores básicos de cidadania se perderam nas escolas regulares, que muitas vezes não dão a devida importância aos símbolos nacionais. O objetivo não seria criar um nacionalismo cego, mas sim um sentimento de pertencimento e de respeito pela nação. É ensinar ao jovem que ele faz parte de algo maior, que ele tem deveres como cidadão e não apenas direitos. E aqui entramos num ponto crucial: o combate à doutrinação reversa. Isso mesmo. Para muitos pais que apoiam um modelo cívico-militar, a verdadeira doutrinação acontece nas escolas civis tradicionais. Eles têm medo do que chamam de ideologia de gênero marxismo-cultural e outras pautas de esquerda que, segundo eles, são empurradas para seus filhos sem o seu consentimento. Para essas famílias, a escola cívico-militar funciona como um escudo, um lugar que protege seus filhos de uma visão de mundo com a qual eles não concordam. É a busca por uma educação que esteja alinhada com os valores que eles ensinam em casa. E claro, eles apontam para os resultados práticos. Defensores do modelo mostram números: redução da evasão escolar, diminuição da violência no ambiente escolar e, em muitos casos, melhoria nas notas do IDIB, o principal indicador de qualidade da educação básica. Para eles, os números não mentem. Se os alunos estão frequentando mais as aulas, se sentindo mais seguros e aprendendo mais, isso é a prova de que o modelo funciona. Contra fatos, argumentam eles, não há argumentos. Eles veem a escola cívico-militar não como uma teoria, mas como uma solução concreta para problemas reais da educação pública brasileira. Então, quem está certo? Onde a gente encontra a verdade no meio dessa guerra de narrativas? A realidade, como sempre, é mais complexa. Em 2026, com o modelo se expandindo em alguns estados e sendo extinto em outros, a gente já consegue ver que a escola cívico-militar é, na sua essência, um modelo híbrido. A proposta original é clara. O militar cuida da disciplina, da organização, do comportamento. Ele é o gestor do ambiente. Já o professor, o profissional civil, cuida da pedagogia, do conteúdo, do ensino em si. A ideia é que o militar cuide da porta da sala de aula para dentro, no que diz respeito ao comportamento, e o professor cuide do que acontece no quadro e nas carteiras. Um garante a ordem, o outro garante o conhecimento. Na teoria, parece uma divisão perfeita, mas é aí que mora o perigo. A linha que separa a gestão disciplinar da interferência pedagógica é muito tênue. A doutrinação acontece exatamente quando essa barreira é rompida. Pense bem. O militar que atua na escola tem a função de ser um monitor de disciplina. Ele está lá para garantir que os horários sejam cumpridos, que os alunos estejam uniformizados, que não haja brigas nos corredores. O problema começa quando esse monitor militar, que não tem formação pedagógica, começa a dar opinião sobre o conteúdo da aula de história. Ou quando ele entra na sala para observar uma aula de sociologia e questiona o professor sobre a abordagem de um determinado tema. Nesse momento, ele deixa de ser um gestor de disciplina e passa a ser um censor de conteúdo. Ele está invadindo uma área que não é sua, uma área que, por lei, pertence exclusivamente aos profissionais da educação. É nesse ponto que a crítica sobre a padronização do pensamento e o filtro ideológico se torna uma ameaça real. Porque se o professor se sente intimidado ou coagido a mudar sua aula para agradar a visão de mundo do militar, a autonomia pedagógica, que é um pilar da educação democrática, deixa de existir. Então, a grande questão não é se o modelo é bom ou ruim por natureza. A questão é como ele é implementado, na prática. Uma escola cívico-militar, onde os militares respeitam rigorosamente seu papel de gestores, disciplinares, e os professores têm total liberdade para ensinar, pode, de fato, trazer resultados positivos em termos de segurança e desempenho. Mas uma escola onde essa fronteira é borrada, onde a hierarquia militar se sobrepõe à autonomia pedagógica, corre o sério risco de se transformar em um aparelho de doutrinação, silenciando o debate
e limitando a capacidade crítica dos alunos. O debate, portanto, é muito mais sobre a execução do que sobre o conceito. É sobre garantir que a disciplina seja um meio para o aprendizado, e não uma mordaça para o pensamento. O futuro das escolas cívico-militares no Brasil vai depender da nossa capacidade de fiscalizar essa fronteira. É possível ter ordem sem autoritarismo? É possível ter civismo sem censura? Essas são as perguntas que precisamos responder, não com ideologia, mas com um olhar atento sobre o que acontece, de verdade, dentro de cada uma dessas escolas. A resposta vai definir não só o futuro de um modelo de ensino, mas o tipo de cidadão que queremos formar para o futuro do Brasil. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E comente aqui embaixo. Qual a sua opinião sobre as escolas cívico-militares? A gente se vê na próxima.